Olá, mulherada, bom dia. Meu nome é Suzane Aparecida da Silva, sou psicóloga, tenho 32 anos e vou falar um pouquinho do segundo dia, né, da nossa Semana da Mulher, para você que perdeu. Nós falamos sobre o tema da liberdade feminina na sociedade machista. E o que é o machismo? O machismo nada mais é do que o preconceito e a expressão de opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de gênero, tá? Então significa o poder masculino acima do gênero feminino. Então, desde pequenos, desde criança, nós fomos criados numa sociedade, numa cultura, numa crença de que o homem deveria ser o orgulhoso, o agressivo, o fortão, o valentão, o viril, o macho. E a mulher foi vista no ponto de frágil, sensível. Então nós fomos criados já com esse preconceito, né? Já com essa divergência no gênero. Então, desde pequeno, o homem é ensinado de que ele tem que ser o provedor, de que ele tem que começar a trabalhar cedo, prover a segurança, prover o sustento da família. E a mulher, ela é ensinada que ela deve ser mãe, cuidadora, acolhedora, dona de casa e esposa. Tem mulheres que nem trabalham e nem terminam os seus próprios estudos, já passando isso de geração em geração, de ensinamento, né, social. O direito e a identidade da mulher na sociedade. Segundo a Constituição Federal de 1988, o artigo 5º tem o principal objetivo de garantir os direitos de todo cidadão, tá? Então, um dos importantes direitos é o quê? O direito de ir e vir, o direito de liberdade, de que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, tá? Garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, tá? A identidade, ela é fruto de uma construção social, como foi dito aqui no começo, e que ela é interiorizada em nós, né, e vivida pela maioria da população. Então é uma construção social que é adquirida de diferentes matrizes ao longo da nossa história. A identidade cultural é a interação com o mundo. Então é como eu interajo com o mundo que eu vivo, né? É o processo de formação e de produção do sujeito, né? Como a gente vai ser reconhecido na nossa sociedade. O machismo passa a representar a relação do poder e a dominação do homem sobre a mulher na sociedade. Inicia essa relação no contexto familiar, né? Desde que nós somos pequenos é nos ensinado isso, de que isso é o certo, tá? Aprende que a atitude e o pensamento do poder masculino é maior do que do gênero feminino. E a gente aprende que isso é normal desde pequeno, e não é. Se é igualdade, os direitos e os deveres têm que ser os mesmos. O que nós ensinamos para os nossos filhos e o que nós aprendemos enquanto filho, homem, tá? Ensina-se ao filho que desde pequeno ele não pode brincar com brinquedo de menina, ele não pode usar cores de menina. Cor tem gênero? Brinquedo tem gênero? Uma pergunta para nós, né? Deve ser obedecido e respeitado pelas irmãs, independente se são irmãs mais novas ou irmãs mais velhas, tá? Desde cedo é instituído que ele deve trabalhar, se formar, ser um homem bem-sucedido, ter o seu carro, ter sua casa própria, sustentar sua família, tá? E desejar quantas mulheres ele quiser. É normal, tá? Isso é o que é ensinado. Então é ensinado que as profissões são dignas para um macho, a profissão que ele quiser, tá bom? Que ele não precisa ajudar nas obrigações domésticas e nem ser ativo na criação dos filhos, que para ele já basta ele prover o sustento. Isso é o que é ensinado. E para as filhas, né? Para as mulheres, o que é ensinado? É ensinado que as mulheres devem obedecer os homens, sendo eles os pais, os tios, os avós, os irmãos mais novos ou mais velhos, tá? É ensinado que ela não deve brincar com brinquedos masculinos, não deve brincar na rua, não deve se misturar com os meninos, não deve usar cores de meninos, e é a mesma pergunta, né? Então, ela deve
obedecer e respeitar, mesmo que ela não seja obedecida ou respeitada. É ensinado desde pequeno já os afazeres domésticos, que ela deve cuidar da boneca, que é cuidar do filho, cuidar da família, que ela deve brincar com fogões e panela para ela aprender a cozinhar. Então isso é instituído desde criança, tá? Que ela deve dar o cuidado e a atenção para o marido quando ele chegar do trabalho. Ela tem que largar tudo e dar atenção para o marido 100%. Que ela deve ser a mãe 24 horas e sozinha na reunião de pais e sozinha nas atividades escolares, no médico com seus filhos. Ela tem que cuidar do filho porque o marido está trabalhando. Então é ensinado que o homem tem que ser viril, forte, destemido, arrojado e másculo. E é ensinado que a mulher deve ser frágil, delicada, materna e passiva. Então, aqui nós estamos aprendendo a acabar com o machismo e a dar a liberdade feminina tão esperada. Nós, mãe, nós mulheres, devemos ensinar os nossos filhos e filhas que os direitos e deveres são iguais. Os dois colaboram dentro de casa, os dois têm obrigações escolares, os dois têm que se formar, os dois devem se respeitar, se amar, cuidar um do outro, serem acolhedores, né? Que enquanto um varre, o outro recolhe o lixo. Enquanto um guarda o sapato, o outro arruma a cama. Então, os deveres devem ser distribuídos dentro de casa, tanto para a mulher quanto para o homem e para os filhos. Porque enquanto o homem está trabalhando fora, a mulher está trabalhando dentro de casa. Aquelas que trabalham dentro de casa e as que ainda trabalham fora, chega em casa, tem que fazer comida, limpar a casa e cuidar dos filhos. Então, a obrigação de casa, a obrigação de cuidado com os filhos devem ser dos dois, do cônjuge, do casal, tá? E as obrigações dentro da casa, da organização, da limpeza, da higiene, deve ser da família. Só assim que a gente vai conseguir acabar com essa desigualdade, conseguir tirar, né? Porque foi construído isso dentro de nós. A gente vai conseguir ter um pensamento diferenciado, atitudes transformadoras e dar a liberdade e a igualdade para o homem e para a mulher. Obrigado pela atenção.